Segunda-feira, 27 de julho de 2020. Tá começando o Mensagem Direta. Bom, a primeira notícia do dia é o seguinte: Fachin será o relator da ação de Bolsonaro contra a censura. Durante o final de semana, finalmente o presidente tomou uma atitude. Ele entrou com uma ADI no STF contra a censura que os conservadores estão sofrendo nas redes sociais, uma ação direta de inconstitucionalidade. Einstein, eu não sei bem o que pode dar essa ADI, se dá alguma coisa, se não dá nada. Mas eu acompanhei algumas discussões e levantou algumas questões e eu quero ouvir a sua opinião a respeito. A primeira que apareceu foi o seguinte: o plenário agora tem que decidir se acata ou não o pedido do presidente, não é isso? É isso. Então, o que eu ouvi foi o seguinte: que se eles concordarem com o Xandão de Moraes, aí pega mal para todo mundo. Todo mundo falando assim, não, todo mundo aqui é igual o Xandão de Moraes. E se eles discordam do Xandão de Moraes, aí pega mal demais pro Xandão de Moraes. Então, jogou a batata quente para lá. Essa é uma questão que foi levantada pelo pessoal que eu estava acompanhando aqui a discussão. E a outra questão que foi o seguinte: sempre que eu vejo a sigla ADI, o pessoal tava falando isso, e comigo também é a mesma coisa, sempre que eu vejo a sigla ADI, me vem uma outra sigla na mente, que é a sigla PSOL. Ou seja, por que foi preciso o Bolsonaro entrar com uma ADI? Por que os deputados não fizeram isso? O PSL não tem como. O PSL, né? Pelo amor de Deus. Mas talvez os deputados pudessem ter feito isso e não esperar pelo executivo. O que você acha? Então, primeiro sobre a ação. Não dá pra esperar muita coisa, né? Uhum. Que praticamente só jogou a batata quente mesmo pro colo deles, igual você falou aí. Igual na outra vez, quando eles questionaram a constitucionalidade das fake news lá, né? Do inquérito. Foi pro plenário e todos, à exceção do Marco Aurélio, votaram a favor. Isso. Eu acho que vai repetir. Eles vão chancelar o Alexandre de Moraes de novo e ia ficar nessa. E quanto a DIN, os deputados não podem entrar, eu creio. Se eu não me engano, quem pode é partido político e outro poder. Se eu não me engano é isso. Igual o AGU fez, né? Não foi o Bolsonaro, foi o AGU. Ah, certo. E, no caso, precisaria de um partido. Eles não têm um partido, o PSL não é deles, então o deputado mesmo acho que não pode. Então, no caso, a gente tem que cobrar não dos deputados, a gente tem que cobrar do Bob Jeff. Então, tanto que o Bob Jeff falou que ia entrar com a DIN, você lembra? Ah, não sabia, eu não vi ele falando isso. Ele já estava no plano dele, então. Ele tinha falado que ia entrar, acho que até Ah, entrou, na tá. verdade, mas não sobre esse cancelamento de conta, foi sobre outra coisa. Anterior. E também teve uma vez que o Felipe Barros ia, quando ainda não teve aquela briga no PSL, ele ia entrar com o PSL, lógico, né? O Bivar, no caso, ia entrar com a DIN no STF contra a CPMI da fake news. Só que depois teve o racha e acabou que não deu em nada. Não dá pra contar com o PSL, né? O PSL é o partido que tá excluindo todo mundo, né? Então, é o partido que tá cortando todos os bolsonaristas. Já expulsou o próprio Bolsonaro, então não contem com o PSL. Mas o PTB, né, do Roberto Jefferson, também não é um partido que a gente deve contar, mas o Roberto Jefferson tá numa aí de virar conservador, de pegar o voto dos conservadores, ele devia, né, fazer essa média aí, fazer essa, nem que não seja verdadeiro, mas... E o próprio Roberto Jefferson foi vítima, né? Ele teve sua conta suspensa. Pois é. Vamos ver no que isso dá, né? Tomara que mais ações como essa aconteçam. A galera gostou, né, Einstein? A galera tava pedindo a reação do presidente. Eu vi que muitos que estavam chateados acalmaram os ânimos com isso aí. Eu praticamente não vi assim como uma coisona, assim, a falar, nossa, que espetáculo. Pra mim, é só mais uma jogada mesmo. A Janaína Pascoal achou lindo, falou que ficou até emocionada lendo a peça, ficou emocionada. Falei assim, olha, quem te viu, quem te vê. Janaína Pascoal não é um exemplo muito bom pra gente pegar, assim, de sentimentos, e ela é meio destemperada.
ela pediu a saída do Bolsonaro e agora tá elogiando ele. É uma pessoa que tava muito descontente com o presidente, agora tá aplaudindo, falando que ficou até emocionada, que era a peça da década. Mas é que eu digo assim, ela se emociona à toa. Emocionar ela não é difícil, não. Ela é meio assim mesmo. Mas vamos ver, né? Vamos ver no que dá. Tomara que algo aconteça, né? Uhum. A próxima notícia do dia é o seguinte: espião da China recrutava informantes dos Estados Unidos no LinkedIn. Eu não sei se é bem assim que falo, não, mas é uma rede social que tem aqui no Brasil também, mas ela é bem forte lá nos Estados Unidos. E tá aqui, ó, que o pesquisador Junwei Yeo, de Singapura, foi abordado por um grupo de pessoas que afirmavam trabalhar para um think tank na China e que lhe disseram que gostariam de contratá-lo para que ele escrevesse análises políticas. Então, quer dizer, a espionagem chinesa nos Estados Unidos tá pesada. Tá pesada e o governo americano tá descobrindo tudo lá. E aí, Einstein, isso aí vai dar ruim isso aí, cara. Pra mim, isso aí vai dar ruim entre os dois países, viu? Na ruim já dá muito tempo, né? Desde o fechamento do consulado lá já começou a dar ruim e da guerra comercial também. Isso é só mais um caso de espionagem da China que vem à tona e não surpreende ninguém, né? Não, surpreender não surpreende, porque comunismo e espião é um encarne, tipo assim, só anda junto. Mas o negócio é que, porra, é mais grave, apesar de que já tinha sido pego espiões, né? O consulado foi fechado lá em Houston exatamente porque suspeitas de que tava tendo espionagem lá e os caras queimaram os documentos só para confirmar que realmente estavam fazendo coisas erradas. E isso também é coisa normal. Eu tenho certeza que os Estados Unidos também tem espião na China e no mundo todo. Não, claro, Países fazem isso. só quem não tem espião é o Brasil, quando o governo não consegue descobrir nem o que tá Vai saber, acontecendo nas né? redes sociais direito. Mas, se tem é muito ruim, porque, né, pelo vídeo da reunião ministerial, o presidente disse que não fica sabendo de nada, você já desconfia, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, os espiões chineses estão sendo descobertos, né? E aí, com os espiões sendo descobertos, fica mais fácil para justificar uma ação mais pesada, porque, tipo assim, até então você citou aí a guerra comercial, mas a guerra comercial é uma coisa natural, assim, né? De certa forma, é uma coisa natural, tem os países disputando comércio. Agora, quando um começa a pegar espião do outro, me parece que fica bem mais fácil de justificar uma ação mais incisiva de um país contra o outro. É verdade. E vamos ver, né, o que vai dar nisso aí, viu, cara? A gente tá aqui acompanhando cada passo para noticiar. Bom, a próxima notícia aqui é o seguinte: ONU diz que livre acesso à internet está sob risco no Brasil. Já tinham dito isso antes, né, Einstein? Mas agora também saiu aqui, tá aqui no O Verbo News. É o relatório das Organizações das Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos apontam para o risco que o livre acesso à internet está ocorrendo no Brasil. É por causa da PL 2630, por causa da censura e todas essas coisas que estão acontecendo aí. A gente já tinha falado sobre isso aqui antes, né? Já. Mas a repercussão internacional que está tendo aqui cada vez maior e o STF não se incomoda, né, cara? Nesse caso, nem o STF, né? Tá mais pro Congresso. O Congresso. E esperar agora pra ver, né? Se a articulação do governo que aprovou o Fundeb vai conseguir barrar isso aí. Tomara. Tomara, né, cara? Tomara. Vamos lá. Próxima notícia aqui é o seguinte: essa é a notícia bizarra do dia, tá? Banda que teve live interrompida por operação policial afirma que não foi avisada da operação. Mas também. Mas isso é meio lógico, né? É uma operação policial, não entrega de pizza pra ser avisado. Pois é, mas e também eles não tinham meio que nada a ver com a operação, né? Foi por acaso. Mas o bizarro não é os caras esperarem ter sido avisados, né? Porque isso aqui na notícia aqui eles dizem que entendem o lado da polícia e tal, a polícia tava fazendo o trabalho. O bizarro mesmo é a polícia ter invadido a live dos caras e tiro e tal, não sei o quê. O vídeo tá. O vídeo é muito engraçado. Os caras tá O tocando e do nada sai correndo assim. cara só Vale a pena assistir pra poder rir. O cara só faz um pedir pra parar e daí a pouco é todo mundo correndo e tiro, não sei o quê. E o que acontece é o seguinte: a denúncia que a polícia recebeu é de que haviam criminosos procurados, né? Comemorando uma festa ao lado da casa onde estava tendo a live.
E aí eles entraram pela casa que tava tendo a live pra poder chegar na outra. E eu vou falar um negócio pra você, viu, cara? E eu não saberia o que fazer numa situação dessa. Eu acho que se tivesse eu lá, o vídeo teria ficado mais engraçado ainda, porque, pelo amor de Deus, que susto, hein, bicho? Sair correndo sem falar nada. Eu largava o instrumento e corria, pernas pra que te quero. Ué, a próxima notícia aqui é o seguinte: telespectadora processa a Globo por causar pânico durante a pandemia. Para a moradora de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, a forma como a emissora divulga os dados gera insegurança. Juíza discordou e extingue a ação. Pois é, tem essa notícia aqui, para muitos ela é um pouco bizarra, mas eu não acho não, cara. Eu acho que a galera tem que começar a processar esses veículos sim, viu? Eu não sei se existe objeto para processo aí no caso, né? Porque sabe como é que é o nosso Código Penal, Civil e tal, né? Cheio de entranhas, mas processar por causar pânico eu nunca tinha visto, não. Mas eu acho justo. Mesmo não tendo base nenhuma jurídica, eu acho justíssimo o que essa moradora aí fez. Essa telespectadora. O que a Globo fez nessa pandemia foi realmente um pandemônio no Brasil. Os caras botaram medo sem dó. A É, quantidade de gente deve ter adquirido depressão, ansiedade por causa dos noticiários deles, não tá escrito no gibi. aqui eu acho que, cara, eu não sei, a lei brasileira tem tanta coisa, tanta brecha que com um pouco mais de atenção daria pra fundamentar isso aqui sim, um crime contra a ordem pública, alguma coisa assim. Mas, cara, dá pra processar muito esses jornais, cara, porque tem muita propaganda enganosa. No caso da Globo, que é a TV aberta, fica mais difícil, mas no caso do jornal O Globo, das revistas, essas coisas e tal, dá pra processar muito por propaganda enganosa, porque eles vendem como se fossem veículos de informação, mas a grande maioria são veículos de militância, cara. São veículos de militância. Pois é, mas que, querendo ou não, a justiça tem que ser técnica, né? Agora, se Sim. há algum dispositivo para isso, eu realmente não tenho ideia. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Tá aqui na Folha de São Paulo. Vinícius Torres Freire é o nome do meliante. Ele escreveu o seguinte aqui, ó. Bolsonarismo perde, Bolsonaro ganha. Militância é podada, auxílios e despiora econômica mantém prestígio mínimo do governo. O que é despiora, Einstein? O desse pior é que o governo tava vindo uma piora crescente e agora tá piorando menos, né? Creio eu. Pois é, mas acontece que ele inventou essa palavra, meu amigo. Despiora? Que diabo de palavra é essa? O cara não quer falar que teve uma melhora econômica. Aí ele inventa essa palavra despiora só para não parar de fazer a militância dele ali. Então, você vende isenção e entrega isso aqui, você tá enganando seu consumidor. Você tá entendendo a lógica? É uma questão de PROCON, cara. A gente aqui não é isento. E a gente não finge que é. A gente tem um viés. Mas esse pessoal aqui finge que é isento e entrega isso aqui, cara. Não são isentos. Mas de fato não é, todo mundo sabe, né? Mas Não, é o é caso da aquele, propaganda enganosa. é aquele caso, né? Saber se esse tipo de palavra que ele usou aí já entra como sendo base para algum tipo de material que possa realmente ter sucesso num processo. É bem muito mais complicado que só, tipo assim, É, com eu uma, acho que é, eu acho que não é. com uma palavra só não, mas o que não falta é material para montar uma ação pesada, cara. É, Isso é. fica a dica aí pros advogados. Dá para juntar muita coisa aqui e fazer um negócio pesado. Dá pra. O professor Olavo já deu a dica, é só ver a quantidade de certas palavras que aparecem, a quantidade de certas outras palavras que aparecem. Dá pra processar essa galera sim, viu? Dá pra processar pesado. E essa moça aqui, ela perdeu, a ação dela não tá bem fundamentada, é um negócio meio vago, mas ela tá de parabéns mesmo assim só por tomar atitude, tá? E a próxima notícia aqui é o seguinte: de moto, Bolsonaro visita Bia Kicis que brinca, voltou o amor. A gente noticiou aqui na semana passada que a situação, a relação entre o presidente e a bancada bolsonarista estava meio estranha, né? A punição contra a Bia veio pesada. E no final de semana, no sábado, né? O presidente simplesmente montou na moto e baixou lá na casa dela. E pareceram muito bem os dois juntos, Einstein. É, juntou o útil ao agradável, né? Ele queria reatar a amizade e ela não queria perder o apoio do presidente. Então, o que ele fez foi lá sinalizar que eles continuam juntos. Mas mesmo com essa sinalização aí, o fato dele ter
tirado da liderança sem nem ter avisado, não é apagado, né? E é uma estratégia que a gente tem que ver qual é o objetivo, né? O objetivo dessa mudança de postura. O Fernando Melo estava analisando uma entrevista do ministro das Comunicações, a entrevista muito reveladora, cara. Não sei se você viu essa análise, eu aconselho a todos dar uma olhada no canal do Fernando Melo. Isso. E ele analisa essa entrevista do Fábio Faria e a entrevista revela muita coisa. Inclusive, uma das propostas do Fábio Faria é acabar com o cercadinho lá onde o presidente se encontra com seus apoiadores e tal. Toda uma mudança de postura que ele tá querendo implementar aí, que, cara, não sei o que ele pretende com isso. E achei estranho, mas ele parece que tem um plano muito claro. Mas independente do plano dele, tem que sempre lembrar quem colocou ele lá foi o Bolsonaro. Se ele seguir as ideias dele, quem tá querendo seguir é o próprio Bolsonaro. E qualquer tipo de mudança de ação vai cair na conta do Bolsonaro, não do ministro. E o presidente tem que ficar esperto com isso aí, viu? Não vai dar pra colocar a culpa no ministro se der errado o plano dele. E a grande notícia do dia é o seguinte: a polícia realiza buscas na casa do governador do Piauí. Mais um governador que se lascou, Einstein. Dessa vez foi na casa dele mesmo, né? Na casa dele Não lembro se nos outros tiveram busca na casa, acho que foi só no gabinete, no governo, na casa mesmo não. É verdade, eu também não me lembro de polícia ir na casa do governador. Só que também tem outro porém, dessa vez aqui não foi por causa do Covidão, foi por causa do Fundeb, olha só. Aí que tá, né? E acontece o seguinte, cara. Bom, aqui, tá falando aqui que outros locais que foram alvo de busca. Empresas e na casa do irmão da deputada, já vou explicar quem é a deputada, na sede da Secretaria de Educação de Teresina, e aqui tá o porém, ó, no gabinete da primeira-dama, que é a deputada Rejane Dias, do PT. Então, o que acontece? A mesma Polícia Federal que não pôde entrar no gabinete do José Serra, pôde entrar no gabinete da Rejane Dias. E isso aí a galera tá estranhando bastante, entendeu? Só mostra mais uma vez que no Brasil a insegurança jurídica é gigante, né? Dependendo de quem foi o investigado, algumas coisas podem, outras não. Exatamente. Mas só lembro se Magno Malta fosse comentar uma coisa dessa, ele falaria tipo assim, pau que dá em Chico não dá em Francisco. Esse é o Brasil. É tipo assim, tá aqui ó, Roswell autorizou operação no gabinete da primeira-dama do Piauí. Bom, após ser barrada no gabinete do senador José Serra na semana passada, a Polícia Federal obteve autorização prévia da ministra Rose Weber, do Supremo Tribunal Federal, para cumprir mandato de busca e apreensão no gabinete da deputada Rejane Dias, nessa segunda-feira. Então, aqui ó, segundo as normas da Câmara, nenhuma força policial tem autorização de entrar no Congresso Nacional, somente a Polícia Legislativa, a não ser que exista uma ordem expressa dos presidentes da Câmara e Senado ou autorização advinda do Supremo Tribunal Federal. Essa autorização não saiu para o Serra, mas saiu para a Rejane Dias. E parece que tem uma proteção contra o PSDB, né? É a impressão que dá. Não vou afirmar, mas é a impressão que dá. E o negócio ficou feio para o governador Wellington Dias. Tomara que seja mais um a visitar o Chilindró, o governador Wellington Dias, do PT do Piauí. Bom, essas foram as notícias de hoje. Por hoje é só. Você pode acompanhar o Mensagem Direta no YouTube. A gente tá no YouTube com Mensagem Direta. A gente também tá na página de notícias no Facebook, facebook.com/pagdenotícias. A gente também tá no Spotify e no Castbox. Você pode procurar por Mensagem Direta, você vai encontrar a gente lá. Por hoje é só e até a próxima.